gente! Meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós vamos falar das expressões idiomáticas, daquelas frases feitas, né? E essa aula vai ser super legal porque nós vamos às ruas também para mostrar para vocês se as pessoas sabem ou não falar espanhol, se as pessoas entendem o espanhol. Vai ser muito divertido, acho que você vai gostar. E o nosso país homenageado hoje é Puerto Rico. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho dessa faixa aqui, mas se não entenderam eu vou explicar. Puerto Rico é o país onde surgiu o grupo Menudos, que fez um grande sucesso na década de 80. Entre 84 e 86, os 5 meninos estouraram assim no país inteiro. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho da música, da dança e dos 5 menininhos, né, que contagiou o nosso país. E essa faixa aqui é para tentar lembrar, gostaram? Eu gostei. Vamos ver se você gosta. Porto Rico lembra ritmo, que lembra música, que lembra os menudos. Quem não recorda da histeria que os menudos causavam em mulheres adolescentes de vários países latinos? Ídolos juvenis faziam um som pop, comercial, com um refrão feito para ser cantado pelas fãs e com uma estrutura melódica calculada de acordo com as tendências do sucesso. Beneficiado pela tutela política dos Estados Unidos em Porto Rico, o Menudo fez relativo sucesso no país de Tio Sam e estrondoso sucesso na América Latina, do México ao Brasil. Hoje nós vamos estudar frases hechas em espanhol. São aquelas frases que têm um significado somente pelo contexto geral. E se você tentar traduzir palavra por palavra, você vai ter sérios problemas, né? E essas frases feitas, estas frases hechas, elas precisam ser entendidas por você, porque elas podem aparecer em textos, elas aparecem no cotidiano do falante nativo, e é bem legal a gente trabalhar aqui hoje. Vamos lá? Hablar en cristiano e hablar en plata. Quando eu falo que estou hablando en cristiano ou que eu estou hablando en plata, quer dizer que eu estou falando sério. Acabou a brincadeira. Não tem mais brincadeira, estou hablando en cristiano. Geralmente essa frase é usada pela mamãe que está falando sério com seu filho. E o menino está achando que ela está brincando. Estou hablando em cristiano, chico. Ok? Irse de la lengua. Falar mais do que devia. Quando você está assim no meio daquele teu grupo de amigos, você já sabe identificar, né? Aquela linguinha curta, né? Aquele carinha ou aquela mocinha que fala demais. Então você não pode contar os teus segredos, porque aquela pessoa sempre se va de la lengua. Aquela pessoa sempre fala mais do que devia, ela sempre deixa escapar aquela particularidade que você queria guardar. Então, eu não posso dizer, contar mis secretos a alguém que sempre se va de la lengua. No tener pelos en la lengua. No tener pelos en la lengua é diferente. É aquele cara que fala mesmo, não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com o que você ou mais pessoas possam achar da opinião dele. Então ele não tem pelos en la lengua, ele fala o que pensa, na hora que pensa, não está nem aí. Então aquelas pessoas que geralmente não se importam com a opinião alheia, são pessoas que não têm pelos en la lengua, falam mesmo, descaradamente. Seguinte, lo digo con el corazón en la mano. Imagina você, meu amigo, minha amiga, numa cena daquela de despedida, né? Aquela coisa melosa, aquela coisa, né? Você está dando tchau pro teu namorado, tchau pra tua namorada, e aí você fala, caramba, decir adiós é uma coisa que eu digo com el corazón en la mano. Eu digo com dor, com tristeza, outros não, na sequência. Hablar por los codos. Primeiro, o que são codos? Cotovelos, ok? Hablar por los codos é uma expressão que existe em português também, falar pelos cotovelos, falar muito, né? Falar mesmo, é o linguarudo de carteirinha, né? Não para de falar, aquele chato, né? Deve estar apontando alguém aí na tua sala agora, né? Com certeza, sempre tem. Tener algo en la punta de la lengua. Ter alguma coisa na ponta da língua. Sabe quando você está assim, você escuta alguma coisa que você de repente não queria ouvir, e aí você fala, ai meu Deus do céu, essa resposta estava na ponta da língua, eu ia
né? Isto é, tener algo en la punta de la lengua. Seguinte, tener mucha labia e tener um pico de ouro. Estas duas expressões são sinônimas. Tener mucha labia é bem próximo do português. Agora, tener um pico de ouro, caramba, o que é pico? É bico, gente. Então, quando eu falo que eu tenho um bico de ouro, eu tenho boa lábia, eu falo muito bem, eu consigo engabelar, não é? Então, tener mucha labia e tener um pico de ouro é falar bem, ter uma conversa agradável, convincente. Tu tienes um pico de ouro? Pergunta isso para os teus colegas. Echar chispa. Chispa tem uma seguinte tradução, faísca, né? Então, quando você fala em português assim, fulano está soltando faísca pelas ventas, fulano está muito chateado. Então, fulano está echando chispas, está com muita raiva. No dar ni golpe. Quando eu falo assim, ó, eu não te dou ni golpe, quer dizer, cara, eu não tô nem aí pra você, tá? Não quero saber, não te dou ni golpe. Você pode falar o que você quiser falar, ó, que eu tô nem aí pra você. A ver, não me importa um pepino. Geralmente você escuta, não me importa um pepino, não me importa um duro, não me importa nada. Você, para mim, não é importante. Essa situação, para mim, não é importante. Eu não valorizo essa situação. Neste momento, esta situação, esta crise, este problema, não me importa um pepino. Eu não estou nem aí para ele. Mover-se como pez en el agua. Aí você vai pensar, movimentar-se como peixe na água. Caramba, pensa só no peixinho na água. Ele está se movimentando com muita facilidade. Então, quando eu falo, eu me movi como peixe en el agua, eu me movi com muita facilidade. Quando eu falo, eu hice esto como peixe en el agua, eu fiz essa tarefa como peixe na água. Eu fiz essa tarefa com muita facilidade. Foi muito fácil para mim, foi super tranquilo para mim. Me cae como anillo al dedo. Quando eu falo assim, ó, esta roupa me cai como anillo al dedo. Esta roupa me cai muito bem, essa roupa me cai perfeitamente. Quando eu falo, caramba, esta música me cai a minha situação como anillo al dedo. Essa música se enquadra perfeitamente a minha história de vida. Então, como anillo al dedo, como anel ao dedo, se encaixa perfeitamente. No soltar prenda. Quando eu falo assim, mi amigo, eu necessito contarte um secreto, pero por amor de Deus, não me suelte uma prenda. Não conte esse segredo a ninguém, não solte prenda, não revele isso a ninguém. Bom, nós vimos aqui algumas frases feitas, né? Eu expliquei a significação delas. E nós vamos ver nas ruas, né? Nós vamos continuar essas frases feitas nas ruas. Porque as pessoas juram que sabem e entendem falar o espanhol, né? Então vamos ver se na prática isso funciona. E é na prática que nós vamos aprender muito sobre as expressões idiomáticas. Mas quando eu falo de expressões idiomáticas, eu não posso omitir el refranero espanhol. Muitos são próximos ao português e outros nós encontramos semelhanças com alguns outros refraneiros nossos aqui. Vamos para eles? A buen entendedor, poucas palavras. Vamos pensar em português, ao bom entendedor, meias palavras bastam. Seguinte, a caballo regalado no se le mira el diente. Regalo é presente, regalado, presenteado. Em português a gente tem algo como cavalo dado não se olha os dentes. Quando uno não quer, dois não barajan. Em português você tem quando um não quer, dois não brigam. Em boca cerrada não entra moscas. Em boca fechada não entra mosca. Quem calla, otorga. Aquele que cala, consente. Agora nós vamos ver um texto, que na verdade é uma carta, né? De uma mocinha que está muito chateada. E ela escreve essa carta a um amigo. Só que no meio dessa carta,
ela utiliza várias expressões idiomáticas e que muitas delas expressam enfado. Enfado é chateação, ok? Então eu vou ler essa carta para vocês e vou explicar cada uma das expressões idiomáticas contidas nela. Vamos lá? Querido Lucas, todavía no sé dónde saco humor para escribirte esta carta. Sé que prometí responderte lo antes posible, pero he estado muy ocupada intentando solucionar un grave problema laboral. Ya te conté que me pusieron un secretario personal nuevo y que su poca experiencia me traía por la calle de la amargura. Pues bien, hace 2 semanas cometió un error como una casa en el envío de un pedido internacional. Pero para más, Henry no me dijo nada hasta varios días después, porque según él, yo estaba de mala uva y tenía miedo de mi reacción. Evidentemente, cuando me enteré, me puse hecha una fiera. Tuve que hacer un par de viajes a Roma y a Hamburgo para tratar de enmendar un error que a la empresa le ha costado casi 1 millón de pesetas. Te agradezco mucho tu invitación por Navidad, pero ya ves que no estoy para fiestas. Lo más urgente para el próximo año es encontrar otro secretario y se me llevan los demonios al pensar que esto me priva de unos pocos días de vacaciones. Glória. Meu amigo, minha amiga, eu acho que nós acabamos de ler a carta da Glória e você pode perceber que ela estava bem chateada com seus problemas. Ela demonstrava bastante isso nessa carta. E, por se tratar de um amigo, por ser uma carta completamente coloquial, ela utilizou recursos de expressões idiomáticas, né? Então, para entendermos cabalmente essa frase, vamos prestar bastante atenção nas frases isoladas da Glória. Vamos para a primeira? Me traía por la calle de la amargura. Quando ela fala, nossa, esse problema me trouxe à rua da amargura. Esse problema acabou comigo, esse problema me arruinou, esse problema me deixou amargurada. E eu estava de mala uva.